Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria do agronegócio. Uma indústria que, isolada, representa quase 25% de toda a cadeia de exportações do Brasil. Uma indústria do qual põe o Brasil como o segundo maior produtor de grãos do mundo e o quinto em alimentos. Para falar da indústria do agronegócio, está conosco Ricardo Velutini, presidente da Dupont. Ricardo, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria tão importante que tanto emprega e tanto representa no desenvolvimento nacional. O prazer é meu, Sérgio, estar aqui para poder falar não só da cadeia, mas do que a Dupont pode contribuir para melhorar ainda mais a produção de alimentos no Brasil. Ricardo, existem dois temas que eu gostaria de debater no dia de hoje, que é o fato de o Brasil ter uma vocação para a produção primária, ou seja, de baixo valor agregado, e a crise mundial, crise europeia e também a recessão da China, com relação à demanda para esses produtos, o que pode e deve interferir demais na economia nacional. Antes disso, quero chamar uma matéria que ilustra a atual situação e que a gente possa, em cima dela, comentar a respeito. A participação do agronegócio no PIB ficou em 22,74% no ano passado, pouco acima dos 21,78% de participação em 2010. Quando analisado por desempenho, os setores agrícola e pecuário tiveram crescimento. Porém, o Brasil transforma apenas 30% de sua cadeia produtiva, que é destinada ao exterior, enquanto que outros países, como a China, exportam até 98% de seus produtos com alto valor agregado. Mas, segundo o estudo do IPEA, entre os anos de 2007 e 2010, as commodities avançaram de 41% para 51% no total de produtos vendidos pelo Brasil ao exterior. Essa matéria ilustra de forma clara a dependência do Brasil pela exportação de produtos primários de baixo valor agregado. Porém, Ricardo, existe uma crise vivida hoje no cenário europeu bastante séria, uma crise não só econômica, mas também de confiança, que muitas vezes trazem problemas até maiores do que a crise econômica. E existe também uma dependência muito grande nossa com relação ao consumo da China, que vem apontando uma desaceleração natural do seu PIB. Como a indústria nacional percebe e vem trabalhando para não correr sérios riscos mediante este contexto global? Sérgio, é um bom ponto, mas eu queria focar bastante no seu comentário sobre produtos primários. Essa é a competência do Brasil. Nós fazemos isso muito bem e extraímos valor talvez maior do que os outros países que fazem a mesma produção. Para agregar mais valor, precisa ter a competência também. É fácil falar, agrega valor, o preço obviamente é mais caro, mas o importante é a margem que está ficando dentro, para toda a cadeia dentro do Brasil. Então, em primeiro lugar, eu acho que continuar a ser competente na agricultura é extremamente importante. E sim passar a parte industrial para agregar mais valor, se tiver a competência e conseguir gerar mais margens do que geraria em outro lugar. O problema da crise europeia que nós estamos vivendo hoje, ela é muito séria. E ela, na verdade, ela impacta tudo, porque o consumidor final está comprando um produto final, mas ele foi produzido com produto primário produzido pelo Brasil. E o começo da redução do consumo, ela começa no produto final, e nós vamos sofrer. Então, eu acho que existe uma expectativa de redução do consumo, redução das exportações primárias do Brasil em função da queda do consumo no produto final. Ricardo, e como os pequenos produtores e os grandes, da mesma forma, estão projetando a sua produção e o seu crescimento com base numa possível queda na demanda? Isso é uma questão interessante, porque de 2008, não sei se você se lembra, antes da crise, nós tivemos um boom de consumo mundial e um aumento significativo dos preços da commodity agrícola. Isso levou alguns países a proibirem a exportação de produtos agrícolas com receio de faltar alimento, porque teve um aumento de consumo muito grande. Hoje isso está acontecendo na crise. Por causa da seca nos Estados Unidos, o preço dos commodities agrícolas, principalmente soja e milho, estão muito altos e muito próximos do que era em 2008. E alguns países começaram a tomar algumas medidas. Então eu acredito que em 2013... não vai ser tão grave para o produtor brasileiro. E eu, honestamente, eu espero que até o final de 2013 a gente veja revertido esse problema mundial e volte a aumentar o consumo e estaríamos muito bem. Se isso não acontecer, vai ser um problema sério para o produtor brasileiro. Sem dúvida nenhuma, uma vez que o produtor brasileiro hoje é responsável
pelo segundo maior mercado mundial na produção de grãos, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, o que ilustra a sua dependência do consumo mundial para que a sua indústria tenha sustentabilidade e sobreviva. Conosco, Ricardo Velutini, presidente da Dupont. O tema da semana, a indústria do agronegócio.